das empresas que respondem ao CDP. Mas se você for pegar essas empresas, são as empresas que estão no Dow Jones Sustainability, são as empresas que estão realmente se destacando nesse processo. Então, assim, o relatório do CDP trabalha muito essa questão, né? O risco versus a oportunidade. Esse é o grande desafio para você inserir dentro dos negócios. Porque senão você fica falando, o cara fala, é abraçar a árvore, e não é abraçar a árvore. A gente está falando de negócios, estamos falando de riscos e estamos falando que se ele não olhar isso, ele vai estar fazendo. Só que aí o CDP falou assim, ok, isso aqui são alguns exemplos que eu falei, 1 bilhão daqui a Intel perdeu, a Honda perdeu uma série de produções, a gente teve o caso da BP no Golfo do México, que até hoje tem uma repercussão negativa dentro das ações dela, ela chegou a perder 50% de mercado, de valor de mercado com isso. Então, assim, afeta diretamente. E porque um cara não comprou uma válvula que era um pouco mais barata e aí, assim... Então, são questões assim, é esse o cuidado que tem que ter a questão química de vazamento. Então, você tem uma série de questões. Só que, isso aqui eu falei que eu ia trazer um quadro. Esse quadro é o seguinte, então, para vocês terem uma ideia do questionário, isso aqui é um resumo de 2008 a 2012 das respostas das empresas brasileiras. Então, se você for pegar, é o seguinte, olha, indicou um nível hierárquico para mudanças climáticas. Se você for ver, 60% em 2008, 92% em 2012. Aqui em 2013 eu não sei, mas deve estar por essa faixa. Dá incentivos aos responsáveis pelo tema, que não tinha em 2008, 2009, essa questão começou em 2010. Começou com 33%, hoje está em 54%, aqui provavelmente vai estar mais. Ou seja, é atrelar o bônus dos executivos à questão ambiental. Isso é fundamental. A hora que você coloca no bolso a questão atrelada, aí você começa a mudar a forma dele enxergar, porque ele vai ter que olhar isso como uma prioridade. Enquanto não é prioridade, não dá. E engaja com formuladores de políticas de adaptação e mitigação. Então, você começa a ver que aqui no Brasil você teve uma redução só na questão de projetos de créditos de carbono, porque crédito, muita gente perguntava, você trabalha com crédito de carbono? Todo mundo pensa que o crédito é uma questão. Só que como nós estamos nesse impasse hoje, e 2015 só que a gente vai ter uma clareza melhor de como globalmente, porque isso é uma discussão global, isso não é uma discussão Brasil, a gente vai ter efetivamente esse arcabouço legal. As empresas que tinham projetos de MDL ou projetos de redução de carbonos ligados à ONU, essas continuam. Agora, outras não investiram. Então, por isso você teve essa queda. Agora, se você for pegar em evolução de escopo, todas você tem um volume crescente de outros riscos. Essa apresentação eu já deixei disponibilizada para o professor Kassai. No site vocês conseguem acessar. Então, é bem claro uma evolução do tema, só que a gente ainda precisa caminhar mais. E aí, nesse caminhar mais, o CDP, em 2008, com o Walmart, fez um piloto e falou o seguinte, eles descobriram que não era só a empresa que emitia. A McKinsey fez uma pesquisa e chegou à conclusão que 80% das emissões de muitos negócios está nos fornecedores e não na operação deles. Eu vou dar um exemplo que a gente tem algumas empresas aqui no Brasil, e eu posso falar porque isso é público. O Bradesco, 93% é na emissão de terceiros. A Marfrig, 90%. Então, assim, tem empresas que você fala, pô, mas a Marfrig é carne. Sim, mas ela terceiriza várias coisas. Depende do formato da operação dos negócios que você tem. Então, com isso, ela começou a falar o seguinte, não dá para você somente olhar as grandes empresas. E aí ela começou a convidar as grandes empresas para mandar para a sua cadeia de fornecedores. Então, hoje aqui no Brasil são 7 empresas que estão no supply chain, que é o Bradesco, Suzano, Fibra, Vale, Eletropaulo, Marfrig e Braskem, que mandam para 600 fornecedores. E aí a gente tem aqui a maioria não listadas. Aí você começa a induzir esse processo da questão de carbono para outras empresas que é bem
vamos dizer, na minha percepção, muito mais valioso, porque você tem que ampliar. Hoje qualquer negócio, qualquer empresa emite, nós emitimos, mas esse é um desafio. E aqui é um pouco uma amostra das empresas globais, ou seja, você começa a ver que não é uma questão que hoje está, vamos dizer, relegada a segundo plano. Hoje grandes corporações no mundo já estão olhando, você vê aqui a maioria são grandes empresas globais, porque elas viram que isso aqui é negócio. E se elas não tiverem isso aqui alinhado, elas vão ter um problema nessa construção de coisa. Aí, em 2010, ele falou assim, ok, e água? Hoje, por incrível que pareça, a gente não tem problema de água aqui no Brasil. O Brasil tem 12% da água do mundo. A gente tem, assim, os recursos naturais que foram nos dados foram muito bons. Pena que a gente não tem os políticos alinhados para fazer direito. Então, a questão da água, ela surgiu porque dentro de um relatório de riscos do GlobalScan, o risco da água está aqui em cima. O risco financeiro, o risco da água. Só que a gente tem hoje 1,5 bilhão de pessoas no mundo que não tem água potável. Então, assim, é muita gente. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, 45% não tem água encanada. No Brasil, hoje. Então, assim, a gente tem a falsa ilusão de que a água não é um problema. Mas é. E as empresas hoje que são altamente intensivas em águas recebem o questionário do CDP. Aqui no Brasil ainda tem poucas empresas olhando isso, porque é um outro desafio. A Coca-Cola fez a sua lição de casa, porque 98% é água, então ela sabe que se ela não cuidar bem dos mananciais, ela está complicada. Aqui tem a questão dos recursos naturais. Então, assim, tem uma série de riscos hoje que as empresas ainda não estão olhando e que o CDP justamente indica. Só para vocês terem uma ideia, nas respostas de 2012, 35% das empresas que responderam ao CDP já falaram que tem a questão da escassez da água. Elas já estão preocupados com isso. A gente está falando de 350 empresas, 100 empresas globais. Então, assim, a coisa não é tão pequena assim. Aí você tem a questão do declínio da qualidade da água, que esse é outro problema também. Não é só você ter água, mas, por exemplo, hoje, infelizmente, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. E isso polui os mananciais. Então, não adianta você só ter água se a água não tiver de boa qualidade. Então, assim, a gente tem... eu falo que a sustentabilidade é uma grande mandala. Aqui a gente está falando de um pequeno recorte desse processo, e esse processo ele é fundamental que a gente comece a entender de uma forma mais holística, senão a gente vai estar perdido. E aí eu acho que a contabilidade ela tem a capacidade de mostrar isso de uma forma concreta, porque ela tem que tangibilizar. O desafio hoje é trazer isso para o tangível, eu acho que o relato integrado vai ajudar nesse processo. Então, assim, tem a questão dos limites de consumo, então tem as questões das enchentes hoje também, que é outra coisa global que está acontecendo, não é só aqui no Brasil. Então, tem as questões regulatórias, e aí, vamos dizer, eles lançaram esse resumo executivo, que a gente às vezes faz um resumo assim, são 2 páginas, e aí depois você acessa, isso aí são 30 e poucas páginas do relatório. A importância da estratégica da água, né, da questão imediata que está crescendo, a questão da gestão da água como um risco, e que eu achei muito interessante. A questão da água não é uma questão que a empresa vai fazer sozinha. Ela vai ter que fazer, por exemplo, Jundiaí. As empresas vão ter que se unir para fazer um projeto, porque todas consomem água. Então, aqui ela tem um viés um pouco diferente. Nesse contexto, você vai ter que trabalhar um pouco mais a questão de outras, vamos dizer, com outros stakeholders no processo, com governos também, porque governos municipais, estaduais também são, e aí começar a olhar as melhores práticas, que o CDP com esse banco de dados sempre ajuda a você fazer. Então, uma empresa na Holanda que ela faz, você pode fazer aqui, você pode adaptar, claro, tem as adaptações de cada um dos processos. E o relatório completo vocês acham no site. Aí o CDP também não satisfeito, ele lançou um projeto de
public procurement, ou seja, compras verdes. Só que ele não caminhou muito porque as próprias cidades não estavam. Então ele pegou o questionário que mandava para as empresas e fez uma adaptação para as cidades. Porque quando você fala de cidades, eu acho que na Rio+20, quem acompanhou, as cidades ganharam um peso muito maior nessa questão climática. Hoje as cidades são responsáveis, 84% da população hoje vive nas cidades. Então a cidade tem uma responsabilidade de emissão muito grande hoje. E cada vez mais vai ter uma responsabilidade de emissão. E 70% das emissões das cidades são advindas de transportes públicos e privados. Então, por isso que essa discussão de mobilidade hoje é pertinente, não só pela insustentabilidade que a gente tem de perda de tempo na locomoção, como na questão de emissão também. E aí, eu estou trazendo muito rápido, são 110 cidades no mundo que já responderam. Aqui no Brasil foram 11 cidades o ano passado e na América Latina mais 12, são 23 cidades. Então são grandes cidades que são convidadas também, mas qualquer cidade pode responder voluntariamente. Ele é um questionário um pouco também complexo como o do CDP, só que o que é interessante? As cidades já informaram 630 ações para reduzir emissões, seja de energia, de transporte, de lixo, de água, de educação, tudo, de finanças. Então, o que acontece? É um benchmark. O projeto do CDP é pegar as 500 maiores cidades do mundo e criar um grande banco de dados, porque daí são ideias que cidade não tem uma comparação, não dá para você inventar muito. Então, a hora que você tiver um grande banco de dados de cidades, você com certeza vai poder facilitar muito mais a vida de outras cidades, pequenas, médias, grandes, porque cada uma tem a sua particularidade, mas um projeto de mitigação serve para uma e serve para outra. É só você fazer a devida adaptação à realidade. Por exemplo, ano passado eu estive em Lima, no Peru não tem telhado, porque não chove lá, não tem bueiro nas ruas. É uma coisa incrível, assim, vocês começam a falar, mas como? Não chove. Chove, acho que, uma semana por ano. Então, e lá, por exemplo, tem um problema de água sério. Então, os caras já fazem um trabalho de mitigação e adaptação na questão de águas muito mais forte. Então, você começa a ver o seguinte, já tem ações, aqui, de questão energética, 133 ações. Então, assim, tem muita coisa acontecendo que dá para você começar a olhar. Aí, 82% das cidades estão prevendo oportunidades também, que aí a gente olha o risco e a oportunidade. Então, assim, cidades estão levantando fundos para... O Rio de Janeiro acho que é um ótimo exemplo. O Rio de Janeiro hoje, em função da Copa, em função das Olimpíadas, talvez seja a cidade que mais está se movimentando no Brasil, apesar de todos os absurdos que tem lá dentro. Mas eles estão acabando com os lixões, que é uma lei que deveria todas as cidades acabarem em 2014, e acho que só o Rio de Janeiro vai conseguir fazer isso, e só vai fazer por causa da Copa e por causa da Olimpíada, mas vai fazer. E assim, não dá, o Brasil são 5.500 e poucos municípios, você ter lixão a céu aberto, que além de poluir e emitir, ele polui o lençol freático. Então assim, são coisas que a gente tem que mudar, e acho que assim, é aqui que a gente tem que começar a fazer isso. Então, você tem green jobs, questões energéticas, questões de atendimento ao meio ambiente. Então, tem muita coisa de oportunidade também para as cidades fazerem. E, por fim, tem o Forest Footprint Disclosure, que ele foi incorporado o ano passado, né? Foi na Rio+20 que foi declarado isso, e que ele fala o seguinte, é um projeto que fala de perguntas sobre florestas, então é o mesmo questionário, aí aqui, por exemplo, são 22 empresas brasileiras que recebem o questionário. Aí aqui tem empresas que não são, o Grupo MAGE, por exemplo, não é listado e responde ao CDP. E aí ele pergunta sobre desmatamento, aí o Brasil tem um impacto, né, porque o desmatamento no Brasil é grande, e as operações nos negócios na cadeia, e ele olha 4 commodities, que são madeira, soja, carne e couro, né? Óleo de palma e biocombustíveis. Porque esses são os grandes, vamos dizer, invasores das florestas. Hoje você tem basicamente o desmatamento
por esses 5 produtos como responsáveis por esse processo. Então, esse é um outro fator que muitas empresas falam, mas eu não tenho a ver, mas todo mundo consome algum tipo de produto e aí você começa a fazer. O ano passado foram 72 signatários, ele tem 10%, mas porque ele é um projeto novo. Foram 450 empresas convidadas globalmente para falar sobre sua pegada ecológica. E o diferencial do Forest, ele no resultado da empresa, ele dá uma análise SWOT de oportunidades, ameaças, fraquezas e forças que a empresa tem com relação à questão de florestas. Então, acho que, assim, fazendo um resumo, o CDP ele faz isso, ele questiona, ele dá um feedback para a empresa com notas aqui, com essa análise SWOT, para quê? Para buscar elevar a régua e buscar trazer uma consciência e induzir um processo de trazer para a estratégia do negócio a questão ambiental de uma forma mais estruturada. E aí agora eu vou entrar especificamente no CDSB, que é esse framework que vocês conseguem acessar. Ele só está em inglês, mas aqui é uma edição de 2010, quando eu estive em Londres. Essa aqui já é uma edição revisada de 2012. Desculpa aqui, eu peguei do site, ficou meio baixa resolução. Mas quais são os benefícios? Porque, assim, o que é o CDSB? Ele é uma forma financeira de você trazer a questão ambiental para apresentar os resultados. Então, você vai tangibilizar as respostas que as empresas deram do CDP de uma forma financeira e de apresentar financeiramente. E aí, dentro desse processo, o CDP começou a trabalhar no grupo do Integrated Reporting fora do Brasil, diretamente. Eu mandei aqui no Brasil, que foi feito agora em julho, finalizou toda uma consulta global. Então, o que a gente fez? A gente fez uma discussão interna dos vários CDPs e a gente consolidou um documento e todos mandaram o mesmo documento. Então, eu mandei pelo Brasil, os caras mandaram por Londres, mandaram para os Estados Unidos, mandaram pela Austrália. Para quê? Para ter vamos dizer, um fortalecimento do processo de disclosure. E aí, como várias organizações, a USP, o professor Nelson, que lidera o processo, a Ernst Young, que também está fazendo um ótimo trabalho. Então, assim, foram aqui no Brasil, o grupo do Integrated Reporting são 90, acho que você já deve ter recebido essa. Então, assim, são diversos stakeholders que mandaram. E 52 mandaram recomendações nesse processo. E os benefícios, primeiro é o seguinte, a divulgação da mudança climática dentro do relatório financeiro tradicional, que hoje não tem. Acho que esse é o primeiro passo. O professor Kassai e eu fomos assim os precursores dessa discussão aqui no Brasil, porque nós facilitávamos um jogo chamado Jogo Negócio Sustentável, nós conhecemos, e eu estava numa conferência do Edson, só falando de GRI. Foi em 2009 isso. E acabou a conferência do Edson na sexta, na segunda-feira eu fui na conferência da Abrasca, que é das empresas de capital aberto, só falaram de IFRS. Só que eu virei e falei assim, são as mesmas empresas que estão falando a mesma coisa, só que uma falando do ambiental, outra do econômico financeiro. 2 standards. Um standard falando da sustentabilidade econômico, social e financeiro, e outro só falando do econômico. Aí eu vim com o professor Kassai e falei, professor Kassai, como que a gente pode fazer essa integração? E em 2010 a gente fez o primeiro evento sobre integração GRI e IFRS, que foi um precursor nesse processo de discussão do processo. Porque não tem como você falar hoje de resultados se você não considerar isso. É um fato relevante, é um requisito que está, vamos dizer, no mundo dos negócios fora do Brasil, sendo cobrado, sim, das empresas. Lá fora, muitos dos investidores já não investem em empresas que não estão olhando a questão ambiental. Tem carteiras só de empresas sustentáveis, que só estão em índices. Então, se você não tem um relatório de GRI, você já nem entra na análise da carteira do fundo. Então, já tem isso e eles têm olhado. A mudança climática está sendo hoje cada vez mais reconhecida como um fator crítico que afeta o valor do negócio das empresas. Eu acho que
as empresas mais impactantes já sabem isso. Eu acho que a Vale, que é uma empresa brasileira que tem um cuidado nessa questão, ela tem olhado isso com um olhar diferenciado. Por quê? Porque ela sabe que o impacto que ela causa é grande. Então, ela tem que fazer uma contrapartida para, vamos dizer, minimizar esse processo. Em alguns países já está acontecendo o requisito legal. Na Inglaterra, hoje, todas as empresas que estão entrando na Bolsa, o CDP conseguiu fazer isso, elas têm que responder ao CDP. Então, você quer entrar na Bolsa, ou você responde ao CDP ou você não vai. É um requisito já para a empresa entrar na Bolsa de Valores hoje de Londres. Então, tem questões que, assim, não, aqui no Brasil, não. Ainda é voluntário. Mas, assim, mais cedo ou mais tarde isso vai ser. Então, se você fizer antes você vai ter esse resultado. E eu acho que aí tem essa questão da demanda vamos dizer, das divulgações que devem ser feitas pelo RI. Então, assim, o Integrated Reporting, em 2020, né, que é o prazo, ele vai trazer essa questão. Então, a gente tem 7 anos para caminhar nessa evolução. Muitos já estão fazendo relatos integrados hoje. Acho que a Natura foi a primeira, esse ano aqui ela lançou o relatório, eu estive lá no lançamento. Você lê o relato, você já vê uma estratégia. A Natura é uma empresa fora da curva aqui no Brasil, mas ela é um ótimo exemplo. Hoje são 9 empresas, né, que estão respondendo o Integrated Reporting junto com, ou seja, considerando o ambiental e o social e o financeiro nesse mesmo processo. Eu digo o seguinte, o mundo ideal vai ser quando você tiver dentro do relato integrado, vamos dizer, notas explicativas do financeiro para justificarem o ambiental e notas explicativas do ambiental para justificarem o financeiro. Porque aí você fez realmente essa integração de uma forma bem alinhada. Mas eu acho que a gente está chegando, já estamos caminhando nesse processo. E aí, por que integrar essas informações climáticas em relatórios financeiros? Eu acho que, primeiro, que esse reconhecimento da criação de valor está relacionado também com a divulgação do risco climático. Então, assim, você quer falar que você tem hoje uma estratégia, não é para você falar porque você está sendo bonitinho. É porque é uma questão de criação de valor e de proteção de valor. É negócio. Não estamos falando de nada que seja, não, vou fazer o bem. Não, não é fazer o bem. É proteção de valor do negócio. E assim, e o que você está fazendo para mitigar e adaptar o teu negócio a essa realidade? Porque ele está aí. Tudo bem, uma Cielo, talvez o negócio dela não seja tão impactante no meio ambiente, mas alguma coisa ele pode fazer. Agora, um banco. Os bancos é um bom exemplo, que banco sempre fala que a emissão deles é pequena. Aí eu falo, realmente, a emissão de vocês é pequena. Agora, e a carteira de investimento de vocês? Como que é? Aí eles sempre não gostam muito desse questionamento, mas assim, qual é o impacto dentro dos investimentos, da liberação de crédito deles? Então, estava para sair em maio, não saiu aquela resolução do Banco Central, de investimentos acima de um patamar X, que eu não lembro qual é o valor, terem inventários de carbono. Mas aí, os próprios bancos pequenos, e que não são tão pequenos, mas que são 145 bancos hoje no Brasil, também teriam que fazer o seu relato integrado, o seu relatório de RI, o seu inventário de carbono, e aí está tendo uma certa resistência nesse processo. E eu acho que assim, por que fornecer informações confiáveis e relevantes sobre fatores intangíveis? Porque a gente está falando aqui de um intangível que às vezes não é tão intangível assim. Mas assim, a princípio, você não tem uma análise de risco hoje tão apurada hoje no Brasil que você fala, olha, isso é intangível ou não é intangível. E aí comunicar isso com uma visão holística, eu acho que hoje tem muitas empresas, acho que a Natura traz isso muito bem, uma visão muito holística da relação que ela tem com os stakeholders. Eu diria que hoje, se uma empresa quer fazer um bom trabalho de sustentabilidade, ela tem que ver aonde ela agrega valor para a sociedade, aonde ela tem risco de perda de valor nesse processo todo de ambiental e social, e ter um ótimo relacionamento com os diversos stakeholders dela. Porque assim, aí ela vai estar, vamos dizer, mitigando os seus riscos, vai estar sabendo aonde ela está pisando. E
e fazer os investimentos para se preparar para esse futuro. O que ela está fazendo? Porque uma coisa, eu falo porque isso é tudo público, e eu posso falar, o CDP é muito interessante, porque quando eles assinam, que eles vão declarar, eles vão responder, é público. Então, eu posso falar o nome das empresas, porque tem alguns relatórios, quando não é público, aí eu não posso falar, mas assim, a Petrobras, em 2006, a gente estava na conferência do ETS e questionou qual era o investimento na área de renováveis, que ela estava falando, que eram sustentáveis, mostrou lá uns projetos. Qual que era o investimento? O diretor falou que não sabia. Era R$ 1 milhão versus 560 milhões em outros. Então, assim, você fala assim, espera aí, está realmente querendo ser sustentável ou não? Está querendo fazer só para aparecer bonitinho na foto? Porque você realmente investir em sustentáveis, em renováveis, demanda uma visão diferenciada de futuro. E não é para agora, é para daqui a 20 anos. E a gente tem, não se esquece que a gente está falando de empresas listadas que estão olhando o trimestre, o resultado do trimestre. Os acionistas estão olhando o resultado do trimestre. Então, esse é o outro dilema que nós temos, o curto prazo versus o médio e longo prazo. Mas aqui você tangibiliza o intangível nesse processo de integração com o CDSB e com o CCRF, né? E aí, assim, esse Climate Change Report Framework, ele já está pronto. Fora do Brasil, tem 90 empresas já fazendo esse processo. E aí, essas 9 empresas hoje que vão responder para o Brasil, eles já vão começar a incorporar isso nesse processo, mas ainda, eu diria que aqui a gente não tem isso estruturado, precisa até fazer alguma coisa, estava na minha pauta, mas por quê? É trazer essa clareza das mudanças climáticas para o relato, que é um requisito para os preparadores dos relatórios, que tem empresas e as próprias empresas que fazem, e para os utilizadores, porque também a gente precisa capacitar os investidores a entenderem essa temática. Não é só o lado financeiro das empresas, tem o lado de quem olha o resultado e fala, pô, mas como que eu analiso se uma empresa, se 1 bilhão de toneladas é muito ou é pouco? Então, porque depende da operação, é relativo. A transparência nas divulgações, eu acho que esse é o grande fator, é disclosure, a gente fala de disclosure, então, transparência das divulgações das empresas, eu acho que muitas empresas hoje ainda não relatam como que é o nome, os riscos ambientais que elas têm, às vezes está camuflado lá no meio dos balanços, a confiança das informações e ações para mitigação dos riscos. Então, assim, realmente a empresa está fazendo ou não está fazendo? Então, assim, esse é um processo de construção que ela vai fazer o ano que vem ela tem que ser consistente e assim, começa, não tinha essa agenda, agora tem. Então, por isso que acho que vocês estão tendo essa matéria, porque é uma matéria que não tinha. E aí, só que ela é muito mais abrangente, ela começa a ser muito mais investigativa. A questão de padronização e foco no longo prazo, então assim, como que você vai comparar uma empresa X e Y? Então você consegue hoje, com um framework igual, você consegue comparar uma empresa daqui, uma empresa petroleira brasileira, holandesa, americana, e saber se ela está bem ou não está bem. Uma mineradora de vários países do mundo. Então você consegue ter essa questão. Suporte aos mercados globais de carbono, que perderam com a crise de 2008, 2009, o mercado foi muito afetado e não existe interesse de muitas empresas globais que o mercado de carbono funcione. A gente sabe que muitas empresas, as grandes empresas mundiais são petrolíferas, das 10, você tem pelo menos 5 grandes empresas globais petrolíferas e não é de interesse, porque o produto delas é emissor, então assim, e hoje elas ainda têm reservas para 100, 200 anos, e os CEOs não ficam mais do que 4 anos e meio, então eles não vão estar aqui, então eles têm que preocupar com o curto prazo, então esse é um dilema, né? E a questão de influência de políticas globais, que é essa discussão que acontece nas COPs todos os anos, e que esse ano, vamos ver como que vai ser essa COP que vai acontecer lá na Polônia, mas não tenho muitas expectativas. Eu acho que o ano que vem, sim, vai ser uma COP um pouco mais quente, em função de 2015. A gente está ainda
A negociação global das questões climáticas, ela passa por políticas governamentais, que é diferente do que a gente falou de empresas. Empresas são mais rápidas, globais, tudo que a gente fala de políticas de governo são mais difíceis. E é isso, assim, eu agradeço, eu ia cronometrar aqui, eu não sei quanto que eu falei, mas assim, aí abri um pouco para perguntas, eu falei um monte de informações para vocês, mas assim, eu estou aberto assim, a abrir um pouco de conversas, de discussões para que a gente possa